E aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora o deputado federal Julian Lemos, do PSL. Ele, inclusive, que acompanhou a visita do ministro a Campina Grande. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde, toda a Paraíba. Estive com o ministro, saí entusiasmado. Sou entusiasta da minha região Nordeste. Quando eu digo que nasci no melhor lugar do mundo, eu digo isso de coração. Vejo um povo muito criativo, um povo que precisa de muito pouco para fazer muito. Então, eu acho que, até de forma especial, Deus nos agraciou com esse privilégio de poder encabeçar as soluções para o semiárido a partir daqui da Paraíba, Campina Grande. Se eu não me engano, esse aí já é o terceiro ministro que vai a Campina Grande, né? Tem um apreço especial do presidente por Campina? Na realidade, não é só por Campina, pela Paraíba. Até o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui enquanto candidato 4 vezes, né? Nós tivemos o privilégio de poder coordenar essa parte aqui regional e, logicamente, se a farinha é pouca, eu trago o meu pirão primeiro. Então, fiz por onde ele ter essa percepção e o resultado está aí. Já tivemos 4 ministros aqui na Paraíba e, se Deus quiser, o próximo que virá será o ministro do Turismo, para a gente fomentar aí, quem sabe, a partir da Paraíba, o desenvolvimento do turismo em toda a região Nordeste. Deputado, vamos falar um pouquinho das propostas que estão lá em tramitação na Câmara Federal. A principal delas é, sem dúvida nenhuma, a reforma da Previdência. Se o governo hoje colocar em votação na CCJ essa reforma, ela passa? Olha só, o governo está precisando avançar mais nas questões de diálogo. Por que eu digo isso? Eu não digo isso criticando de maneira alguma o governo, até porque eu represento, eu sou base do governo, mais do que base do governo, eu ajudei o governo a estar lá, né? Mais do que muitos aí. E eu acho que precisa, as pessoas que têm se colocado muito aí de forma até errônea, que parte do Congresso quer troca, não é isso. O que o Congresso quer, até porque o Congresso é um ecossistema próprio, tem um ecossistema próprio ali. É fazer parte do governo, é ser ouvido, né? Pronto, eu vou falar aqui em relação ao Nordeste, por exemplo. Quem conhece melhor aqui nossa terra do que a gente mesmo? Nós precisamos ser ouvidos em relação a isso aí. Eu acho que com um pouquinho mais de diálogo, a coisa acontece. Hoje é um pouco difícil, né? A base, ela precisa realmente ser construída de fato e de forma sólida. Estamos trabalhando para isso. O governo tem avançado, mas acho que precisa fazer um pouco mais. Mas não corre o risco de cair naquele toma lá da cá, não, deputado? Não, esse toma lá da cá já ficou extremamente vulgar, a terminologia dele. Não é questão de toma lá da cá, até porque o parlamentar hoje, no mínimo inteligente, ele sabe que isso não vai prosperar mais. Eu só faço se me der. A rede social está aí, as pessoas vão questionar por que não, e se depender do deputado Julian Lemos, eu estou afirmando aqui. O que eu ouvi e ver lá, eu digo aqui. Então, comigo não vai funcionar. Inclusive da bancada paraibana? Pode ser quem for. Pode ser minha mãe que não está lá, meu pai. Não existe isso comigo. Eu vou falar o que eu escuto lá. A CCJ tem insistido, aliás, o presidente da CCJ tem insistido em colocar em votação primeiro a proposta da Previdência, só para depois votar a questão do orçamento impositivo. Mas os deputados estão lá se rebelando, querendo primeiro votar o orçamento impositivo. Isso não é colocar também uma certa chantagem no governo, não? Não é questão de chantagem, é questão de estratégia. O parlamento, como eu falei, ele é soberano. Então, o parlamento, ele tem os interesses dele, que exatamente tem mais independência, e as emendas impositivas dará mais independência ao parlamento. O senhor vai apoiar essa proposta de emenda impositiva? Eu apoio. Eu apoio porque eu vou votar com o governo de todo jeito mesmo, e na realidade, eu vou estar mais à vontade para poder direcionar aquilo que eu entendo que seja melhor para o meu estado da Paraíba. Então o senhor entende que uma proposta não inviabiliza a outra? Não tem prioridade sobre outra? Eu vou dizer aqui uma coisa a você, ele afirma. O parlamento hoje sabe que não tem condições de não fazer a reforma da Previdência. Vai ter que aprovar. Na realidade, eu queria deixar claro aqui uma coisa. Não existe reforma do governo, não existe reforma aqui do presidente Jair Bolsonaro. Quem irá fazer a reforma da Previdência é o parlamento. Apenas foi levada a proposta, que na realidade não existe reforma. É uma proposta para que o parlamento faça aquilo que é necessário, que é exatamente os excessos ou não, a parte mais sensível ou não, porque eu queria deixar claro aqui para a Paraíba, que é o seguinte, a reforma da Previdência, talvez ela não seja mais importante, ela é a mais delicada de se fazer pela sensibilidade que ela tem em vários pontos. Mas temos outras reformas aí tão importantes quanto, como a reforma tributária, que o Congresso vai ter que fazer, enfim. Todo mundo sabe o que deve ser feito. Se vão fazer ou não, aí é da consciência de cada um e o eleitor cobre, exija.
Mas nós já tivemos aí uma prova de que o embate vai ser duro. Na presença de Paulo Guedes, ministro da Fazenda, da Economia, lá na CCJ, a oposição partiu para cima do ministro. Faltou mais articulação da base do governo para uma defesa do ministro, não? Não, pelo contrário. A parte governista, ela é um pessoal mais centrado. A oposição raivosa, a extrema esquerda da oposição, ela não tem ética. Ela simplesmente, como por exemplo, o deputado Tchutchuca Disseu, o Tigrão Disseu, partiu para cima de um ministro de 69 anos para, de certo modo, ter uma indisposição física com o deputado. Com o deputado não, com o ministro que foi extremamente preparado, respondeu, só que existia ali um circo armado. Eu quero sempre falar aqui para a sociedade do meu Brasil, para a população brasileira. O que existe muito ali é um teatro, por parte de muitos. Eles sabem o que deve ser feito, criticam a reforma da Previdência, mas não dão a solução. Então, o ministro foi lá, deu o recado e digo mais, quem tentou fazer graça com o ministro saiu desmoralizado, porque o ministro não titubeou e deu o recado para o povo brasileiro. Aquilo ali não é palco para enganar mais o povo. A prova é que agora toda a bancada, a base do governo, posso assim dizer, está preparada e se antecipando a qualquer tipo de armação como aquela que foi feita. Ali tinha um circo armado e, na realidade, não deu certo. Houve simplesmente uma indelicadeza que depois foi coibida exatamente pela bancada que protegeu os interesses do povo brasileiro. Lá no plenário o senhor fez um desabafo, inclusive dizendo ao Zeca Disseu que estava pronto para o que der ou vier. O que é aquilo? É uma demonstração de que a base não está intimidada? Olha só, eu por si só já sou um parlamentar que não fui para lá para fazer graça. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu não estou ali para me intimidar, mas também para intimidar ninguém. Agora, eu deixei claro o seguinte, que aquele ambiente ali não é ambiente para a pessoa estar querendo crescer, sobretudo fisicamente sobre um. E fiz o convite a ele. Se ele tivesse estressado, querendo descontar qualquer tipo de frustração pessoal, até porque ele não tem moral alguma, ele tem o mandato dele, mas ele não tem moral. Nós sabemos de quem ele é filho. E eu disse a ele que se ele quisesse tirar um estresse, tinha eu para ir para um tatame com ele, ou o próprio Alexandre Frota, que também luta jiu-jitsu, e mais outro colega nosso lá, para que se ele quisesse, de forma prática, fazer isso. Porque lá no Congresso tem muito filho da mãe. Agora, filho de Disseu só tem um. Uhum. Deputado, vai primeiro para a CCJ, depois para uma comissão especial. Na comissão especial, o embate ainda vai ser mais duro? A comissão especial é o filtro, né? Isso. Ali começa a roda grande passar por dentro da pequena. É onde você vota o mérito. Exatamente, o mérito. Ver se é constitucional, se não é. E eu acredito que vai dar certo. O texto, pelo deputado que é o relator, está muito bem feito, ele fez com muito critério, eu acho que vai passar, né? Vai depender de muito embate. E é natural que isso aconteça. Ali é o lugar de debater. Ok, vamos ao intervalo, a gente volta em seguida mostrando que os municípios têm até sábado para encaminhar ao Tribunal de Contas o plano para acabar com os lixões. E aqui no estúdio a gente continua conversando com o deputado federal Julian Lemos, do PSL. A gente volta em 2 minutinhos. A gente volta a conversar aqui no estúdio ao vivo com o deputado federal Julian Lemos. Deputado, como é que está a sua produtividade nesse início de legislatura? Já completamos aí praticamente 2 meses de legislatura, né? Mais de 2 meses de legislatura. Isso, né, está posto lá nos canais de informações do Congresso. Eu sou o parlamentar mais barato do estado da Paraíba e atualmente o mais produtivo. Por que mais barato? Porque eu gasto pouco. Na real, eu gasto muito pouco, né? Não porque eu quero fazer disso um marketing, mas é porque eu gasto o mínimo possível e isso tem chamado a atenção de alguns. Eu acho que isso não é nem mérito, eu acho que isso é dever de qualquer parlamentar hoje ser zeloso com o erário, porque não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. E quanto é que o senhor gastou, né? Em 2 meses eu gastei R$7.600, enquanto alguns gastaram R$80 mil. O senhor acha que R$7.600 dá para fazer o que o mandato exige? Não dá. Mas foi o que eu utilizei esses 2 meses. Tem meses que você pode gastar um pouco mais em relação a informativos, a seu eleitorado. Pode ser que você gaste mais com locação de carro, que hoje eu estou utilizando o meu veículo. Mas não tem como você gastar só isso. Mas foi o que eu fiz. Então isso também para mim não me coroa de nada, não. Acho que é só uma questão de fato. Quando o senhor fala em produtividade, o senhor está falando de apresentação de projetos? 85 propositores e 10 projetos de leis extremamente importantes.
E esses projetos já começaram a tramitar na casa? Eu estou colhendo agora algumas assinaturas, né? Para que eu possa colocar para frente. Agora são de interesse, para você entender. Eu faço parte da bancada de segurança pública, que é a maior bancada, a bancada de segurança, a maior bancada hoje do Congresso. Então são assuntos bem relevantes, sobretudo da área de segurança pública, policiais, enfim. Bom, falar em segurança pública, a bancada do PT está com requerimento para tentar travar todas as decisões, todos os decretos, propostas relacionadas à segurança pública que foram encaminhados pelo presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, a começar pelaquela da posse da arma. Se o governo Jair Bolsonaro achar a vacina para o câncer, o PT ficará a favor do câncer. Assim como ficou contra o Plano Real naquele tempo. O PT está obstinado a ir de contra tudo que seja bom ou razoável para o bem do país. Essa é a realidade do PT. O PT ele tem o alicerce do PT. O que segura a estrutura do PT é a mentira. Se tirar a mentira, perde o discurso. Deputado, em relação aí ao seu trabalho ainda, o senhor estava me falando aqui de que vai encampar um trabalho do combate à prostituição infantil, não é isso? Veja bem, eu acho que existe algo tão severo, tão cruel quanto crimes de guerra. Abusar de criança. Eu faço parte da comissão especial, da Comissão de Segurança Pública e Combate à Corrupção, a qual eu solicitei agora uma audiência pública com os diretores da Polícia Federal para mim até e também aos meus pares a respeito da Operação à Luz da Infância. Não é possível que haja um combate à altura desse crime tão cruel que é abusar de crianças. E no Brasil hoje, você que não sabia, fique sabendo, você que é pai de menina, o Brasil hoje é o pior lugar de se nascer uma criança menina. Por quê? Porque 3 garotas em cada 10 serão abusadas até 18 anos de idade. E eu, comprei essa briga, posso dizer a nível nacional, irei caçá-los através do poder do meu mandato, legitimado pelo povo, porque eu não posso mais admitir que isso seja feito à luz da convicção da impunidade. Mexer com criança é mexer com o nosso futuro, com o nosso presente e o nosso futuro. Então eu estarei junto, eu posso dizer, o apoio do presidente, o capitão Augusto, para instalar a comissão especial contra a exploração infantil sexual de crianças no Brasil, que eu acho uma aberração e essas pessoas têm que entender que isso não será mais tolerado no Brasil. Peço, inclusive, o apoio, se me permite, de toda a sociedade, seja dos pais ou não, e sobretudo das vítimas dessa crueldade, que eu comparo isso a crime de guerra. O monstro que abusar de uma criança deve ser tratado como homicida para mim, e dos mais cruéis possíveis. Deputado, o senhor está falando, utilizou uma frase que inclusive foi usada por Damares Alves, que é a ministra da Cidadania. Aqui numa entrevista exclusiva ocorreu o debate no início de fevereiro, gravada lá em Brasília, que ela disse que o Brasil é o pior país para se criar mulheres, crianças, meninas. E foi interpretada como uma declaração infeliz da ministra. Há vamos dizer assim, essas distorções de declaração quando parte de ministros ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Isso é intencional? O senhor não teme que isso também possa lhe atingir? Eu digo isso com muita tranquilidade, eu não abro nem para um trem. Deixa eu lhe falar, o povo brasileiro precisa se defrontar ou então encarar a verdade dos fatos como são. Não é possível que haja, por exemplo, dentro do parlamento, eu sei que o parlamentar ele é livre para levar suas ideias, mas existe no parlamento deputados federais que querem relativizar, por exemplo, o incesto. Isso é concebível? Assim como existem autoridades que querem tirar do poder familiar a autoridade dos filhos, dizendo que o Estado é quem posso dizer, dono dos filhos, do seu filho, do meu, enfim, isso tem que ser combatido. Eu acredito que nós temos assuntos muito graves para tratar, porém, assuntos como esse não podem deixar de estar à frente das pautas. A célula familiar ela deve ser protegida. Sem a sociedade, o Estado brasileiro não vai se sustentar. Nem um Estado, é uma nação. E quando nós falamos que é o pior lugar de se criar uma criança, é porque é verdade. Você quer saber a verdade ou quer que eu lhe engane? Hoje, 3 meninas serão abusadas até 18 anos de idade. Queremos combater isso. E digo mais, isso é números que se tem registro. E vou dizer um pior. A cada 1 menino, a cada 100 garotos, só 1 denuncia quando é abusado. Nós temos visto isso de forma muito clara. Eu volto a dizer, serei a sombra desse tipo de monstro abusador ali no Congresso Nacional. Essa é uma das minhas promessas de campanha, irei cumprir com prazer. E digo a você, unanimemente, dentro da Comissão de Segurança Pública e Privada e Combate à Corrupção,
eu tenho o apoio de todos os meus pares. Falar um pouquinho de política partidária, o presidente Jair Bolsonaro admite, inclusive, deixar o PSL. O senhor acha que ele pode cumprir essa promessa? E se ele cumprir, o senhor segue o presidente ou fica no atual partido? Eu não vejo problema nenhum no PSL. Nenhum. O que eu vejo é muita especulação. As pessoas, eu acho que estão perdendo foco naquilo que interessa ao povo brasileiro. Eu só acredito nisso quando eu escutar dele. Eu acho que não sei nem se isso procedeu realmente dele, essa história. O PSL apenas tem um desejo, ser governo, mais governo a cada dia. O PSL é um partido muito bom, é uma casa que eu tenho muito conforto no sentido de quê? De poder falar. Nós interagimos com os nossos colegas. Lá você vê que tem gente que às vezes nem vota junto com a orientação do partido. Então é um partido totalmente democrático. O presidente Bivar tem feito um trabalho muito bom, extraordinário, mas as pessoas pensam. As pessoas pensam, ali não é uma ditadura. Ali é um lugar onde as pessoas pensam, colocam suas opiniões e tem espaço. Eu não acredito que o presidente Jair Bolsonaro será do PSL, não acredito. Bom, o senhor e o deputado estadual Moacir Rodrigues andaram aí trocando farpas pela imprensa. O senhor esteve em Campina Grande, posou ao lado de fotos ao lado de Romero Rodrigues, que é irmão de Moacir. As pazes estão seladas dentro do PSL da Paraíba? Ou o senhor ainda continua naquela ideia de que Moacir perdeu o bonde aí da história dentro do PSL e deve ser expulso? Olha só, eu não tenho absolutamente nada contra o deputado Moacir. Absolutamente nada. Em relação ao relacionamento que eu tenho com o prefeito, sempre foi muito de respeito, impecável. Eu posso dizer, eu sou de Campina Grande, eu acho que Campina Grande tem seus interesses, nós temos demandas ali muito importantes. Eu acho que foi infeliz algumas colocações do deputado Moacir, embora eu acredite que a preço de hoje a situação dele no partido seja insustentável, né? Porque você não pode estar fazendo acusações ao vento de coisas que simplesmente para querer ter um protagonismo que hoje não interessa à sociedade. O que é que a sociedade quer? Nós estamos aí, fomos eleitos há poucos meses. O que é que o povo quer? O povo quer que o dinheiro que entra no nosso bolso realmente faça valer, que é trabalhar. Eu estou produzindo. O PSL está muito tranquilo, o PSL está em uma repaginação, eu posso dizer, em todo o estado. Saímos de uma eleição agora vitoriosa, com presidente, com deputados estaduais, e não é o meu foco qualquer tipo de embate. Só corrigindo, Hermes, sua fala, de mim para lá não tem embate nenhum, deve ter de lá para cá. Só que eu sou deputado federal. Eu sou deputado federal, sou presidente do partido e sou parte da Executiva Nacional, vice-presidente do partido PSL, que é o partido do presidente. Veja só você, eu vou estar discutindo com o Moacir a respeito de partido, eu tenho mais o que fazer. A maior prova disso é exatamente a minha produtividade em Brasília. Deus o abençoe e que dê sabedoria a ele para não falar tanta bobagem. Deputado, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, por essa entrevista mais uma vez. Eu que agradeço. Paraíba, mais uma vez, muito obrigado. Nunca cansarei de dizer, 71.899 votos. Garanto uma coisa a vocês, serão honrados até o último dia desse mandato. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença. Obrigado.